tentar entender de onde surgiu toda essa situação de que reposição hormonal provoca câncer, aumenta a incidência de câncer e pode aumentar inclusive a incidência de AVC, pode aumentar inclusive a incidência de fenômenos tromboembólicos, de infarto e tudo mais. Isso é uma coisa clássica dentro da medicina e principalmente clássica dentro da ginecologia. E todos os ginecologistas que eventualmente estejam me escutando aqui, eu acredito que invariavelmente todos eles já ouviram pelo menos uma vez na sua vida, na sua carreira profissional, falar de um estudo chamado WHI, que foi um estudo que era conduzido lá nos Estados Unidos no finalzinho da década de 90 e no comecinho dos anos 2000. Em 2002, esse estudo ele foi interrompido. É um estudo, para começar, um estudo do mais alto índice de credibilidade que você pode esperar de um artigo científico. Ele era um estudo duplo cego, multicêntrico, placebo controlado, randomizado, ou seja, todas as características que você espera de um estudo de alta fidedignidade com relação aos seus resultados. E aí o que aconteceu? Um determinado braço desse hormônio, os médicos que faziam um controle aqui em cima, não o médico da linha de frente, o da linha de frente não sabia o que tinha dentro do protocolo A, B ou C, nem a paciente que estava do outro lado sabia o que tinha dentro desse protocolo A, B ou C. E um erro que foi colocado com relação a esse trabalho, que foi postulado depois porque ele teve resultados ruins, foi porque a idade média das mulheres era uma idade média mais avançada, em torno de 65 anos de idade. E isso, sabidamente, já traz um risco muito maior de problemas, e nós vamos discutir a respeito disso aqui. Então, o que eles perceberam? Que um determinado braço desse trabalho, que vinha sendo conduzido, vamos supor que eu fosse chamar isso do braço B, né? Que esse braço, as mulheres aumentavam em 41% a incidência de AVC. Elas aumentavam em 26% a incidência de câncer de mama. E aumentavam, salvo engano aqui, em média, acredito que 22% ou 21%, não me recordo exatamente agora, a incidência de infarto, tá? Elas melhoravam da incidência de câncer de cólon intestinal e melhoravam também das fraturas de uma forma geral. E aí, o que aconteceu? Na minha opinião, na minha modesta opinião, a alta incidência, elevada incidência de AVC é muito mais grave até do que a incidência de câncer de mama, de 26%. Porque é um tipo de evento que quando ele não mata a pessoa, ele deixa aquela pessoa ali com uma sequela que provoca uma morbidade elevadíssima para a vida de qualquer pessoa, tá? Isso também vale com relação aos homens, mas aí a gente vai entrar nesse mérito daqui a pouco. E aí, o que acontece? O que a gente tem que tirar de entendimento dessa situação? Pois bem, eles foram abrir aquele protocolo e perceberam que ali existiam 2 medicamentos. Um deles se chamava Provera e o outro se chamava Premarin. O Premarin nada mais é do que em inglês a sigla de Pregnant Mare Urine, urina de égua grávida. Então eles retiravam a urina de égua e davam para as mulheres tomar na forma de comprimidos. Existe até em forma de creme, eu acredito que esse medicamento até esteja no mercado hoje em dia, se for procurar. Não acredito que tenha sido retirado, não. E aí, obviamente, isso não tinha a menor possibilidade de dar certo, porque eu, pelo menos, não vejo a menor semelhança fisiológica entre uma mulher e uma égua. Não existe, tá? Mas em um outro protocolo, onde esse medicamento era feito sozinho, onde era só ele, os efeitos não eram tão graves assim, tão importantes, quanto esse protocolo que tinham 2 medicamentos associados. E aí, esse segundo medicamento é um medicamento que é muito utilizado ainda hoje em dia. Eu não sei, sinceramente, por que a ginecologia cartesiana ainda dá tanto prestígio para esse medicamento, chamado Provera, tá? E esse Provera nada mais é do que um hormônio natural retirado da mulher, a progesterona, que foi modificado quimicamente e foi transformado em uma outra substância chamada de acetato de medroxiprogesterona. E aí sim, quando juntou o Premarin com acetato de medroxiprogesterona, esses resultados foram péssimos, terríveis. Mas aí o que a indústria farmacêutica pensou? Bom, a partir de agora a gente não pode mais dar esse xixi de égua, vou chamar assim agora o Premarin, tá? Urina de égua, que é assim que minha mãe chamava
Quando na época um professor meu da faculdade chegou, que eu nem conhecia a respeito disso, chegou a passar Premarin para minha mãe, ela chegou a tomar isso aí, e ela brincava depois que ela descobriu: meu filho, eu tomei muito tempo xixi de égua. Eu digo: pois é, mãe, tomou xixi de égua durante muito tempo. Mas aí o que aconteceu? A indústria farmacêutica pensou: a partir de agora eu não posso mais fazer isso aí, porque senão as pessoas não vão mais dar credibilidade, né? Não vão mais tomar, e teve todo esse alarde e a gente pode até ser processado. Mas como a indústria farmacêutica não faz a menor questão de que nem o médico que está aqui na linha de frente, e muito menos o paciente que está aí do outro lado, saiba a diferença de um hormônio, e aqui eu vou reforçar novamente, um hormônio isomolecular, hormônio endógeno, para um hormônio, para uma droga com efeito hormonal, que é uma substância sintética. O que eles fizeram? Muitas vezes eles associam um estradiol bioidêntico, hormônio normal, com uma progestina, que é uma progesterona sintética, modificada. E às vezes eles invertem essa situação. Eles pegam uma progesterona bioidêntica e associam um estradiol sintético, qualquer desses aí que existem no mercado. Mas aí o que se observou? O que se observou é que os resultados, depois de 5 anos de tratamento, eram exatamente iguais, os mesmos. E aí o que acontece? De que forma que a ginecologia cartesiana se posiciona hoje? Que se você for fazer um tratamento de reposição hormonal desses cartesianos para qualquer mulher, você faz no máximo 5 anos, e depois disso você suspende, porque o risco aumenta muito. Pessoal, isso não me parece uma coisa muito justa, principalmente com as mulheres. Porque vamos imaginar hoje em dia uma mulher que entre na sua menopausa nos 50 anos de idade. É a faixa etária mais comum disso acontecer, por volta dos 50 anos de idade. E aí essa mulher começa a ter todos os sintomas relacionados à menopausa. E aí quando essa mulher vai ao ginecologista, que ele prescreve essa terapia sintética, ela melhora, obviamente, porque são substâncias potentes, às vezes, e muitas vezes muito mais potentes do que aquelas substâncias endógenas. Mas aí quando essa mulher retorna, depois de 5 anos, obviamente com acompanhamento anual, né, todos os anos, depois de 5 anos ao médico dela, ele fala: olha, dona fulana, a partir de agora, eu sinto muito, mas a senhora vai ter que começar a envelhecer, a senhora vai ter que ficar com a pele seca, a senhora vai ficar depressiva, a senhora vai ter rugas, a senhora vai ficar com a vagina seca, a senhora vai cair o seu libido, a senhora vai entrar num processo de depressão, e infelizmente eu não posso lhe ajudar mais a partir de agora, porque senão a incidência de câncer, de AVC e de infarto vai aumentar significativamente. Isso não me parece ser uma coisa justa, tá? E aí, quais são os pontos que a gente tem que levar em consideração com relação a isso? Primeiro, que essas estatísticas que existem aí são estatísticas relacionadas a drogas com efeito hormonal, e não relacionadas a hormônios. E isso existe uma diferença absurda entre eles. Isso aí é ponto pacífico, indiscutível. Isso já nem se discute mais, está muito bem documentado, tá?